No princípio de tudo havia o quê? O porquê as coisas mudam? Qual é o sentido da vida? Qual é o caminho da felicidade? Qual é a natureza da realidade? Essas são perguntas filosóficas. Filósofos são profissionais que se dedicam a responder essas questões. A filosofia talvez seja uma das obras da humanidade mais antigas. Hoje nós vamos falar de um filósofo muito importante. Hoje ele faria 250 anos. O nome dele é Hegel. Muitos dos que já pegaram um texto de Hegel para ler sabem por que esse barulho estava aí. Hegel é conhecido por ser um filósofo particularmente difícil de se aprender. Isso se deve ao fato dele não usar, para fazer as suas interpretações, a lógica segundo a qual Aristóteles a pensou, e ela é chamada de lógica formal. Através desta lógica, nós até hoje tentamos compreender o real. Ela se rege segundo alguns princípios. Um deles é o da não contradição. Ou uma coisa é uma coisa, ou ela é outra. Ou o fato de que uma coisa ou é verdadeira ou ela é falsa. Ou mesmo a noção de que uma coisa vai sempre do menor para o maior, num progresso mais ou menos linear. Hegel percebeu em seus estudos que essa lógica ela era insuficiente para compreender o desenvolvimento do gênero humano. Por quê? Quando você apreendia uma ideia e fazia ela aparecer desta maneira no pensamento, você perdia o fator essencial para compreender o porquê ela mudava, que é o movimento. E esse movimento para Hegel naquele momento era particularmente importante. Veja, Hegel é de 1770. Ele viveu até 1831, um período, ele era alemão, muito efervescente naquela parte do mundo. Durante mais de 20 gerações, aquele espaço de mundo viveu mais ou menos do mesmo jeito, com a grande maioria do povo sendo governado por reis, rainhas, e a história não tinha lá mudado muito. Então, nesse momento acabava de acontecer a Revolução Francesa, o que mudou para sempre a feição daquele pedaço de mundo e depois talvez do mundo todo. O ponto é, os filósofos estavam muito preocupados em entender o porquê as coisas mudam, o como elas acontecem, e essa era a principal preocupação de Hegel e o seu método dialético. O método dialético de Hegel, primeiro, ele tem a ideia de que uma coisa ela só é em movimento, mas mais do que isso, ela guarda dentro de si contradições. O desenvolvimento dessas contradições por meio do movimento produz novas sínteses. E essas sínteses elas não são lineares, como achava a lógica formal. Existem situações em que a coisa avança, avança, avança e de repente ela dá saltos de qualidade. Hegel via a história mais ou menos como um parto, em que a vida de uma grávida ela é muito diferente, uma semana antes e uma semana depois do parto. Então, para você entender esses saltos de qualidade que parecem surpreendentes, você precisa olhar as contradições que estão dentro das coisas em si. E elas são, ao mesmo tempo, mais de uma coisa. Para a dialética, a coisa é uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo, veja só. Então, quando você pega um livro de Hegel, como por exemplo a Filosofia da História ou a Fenomenologia do Espírito, você vê até o nome é complicado, ele se torna difícil de entender, porque desde criança a gente está acostumado a ver as coisas desta maneira, ou uma coisa é uma coisa, ou ela é outra coisa. Bem, Hegel foi um dos autores que mais influenciou um grande companheiro nosso chamado Karl Marx. A dialética em Hegel ajudou Marx a entender as transformações que o capitalismo estava fazendo sobre o mundo e como ele ia decair com o passar dos anos. Bem, existem algumas diferenças entre a dialética hegeliana e a marxista. Para Hegel, o desenvolvimento da história era o desenvolvimento do espírito absoluto. E veja, ele não estava falando de Deus, pelo menos não de Deus da maneira como a maior parte de nós está acostumada a concebê-lo.
Para Marx, a história do gênero humano era a história da luta de classes, a história da libertação do ser humano em relação às opressões da natureza e das relações que são produzidas a partir de uma maneira de produzir a riqueza e o valor. Mas essa é uma conversa para um outro dia. Muito boa tarde, MTST, a luta é para valer.